Rafael Brandão desmente o seu ex-coach Neil Hill e afirma que não competiu a contragosto do Yoda no Arnold Classic Ohio 2026, em que ele apresentou aquele físico muito abaixo do esperado, alegou que a preparação é que foi uma merda e que vai sim buscar a vaga para o Olímpia 2026 a qualquer custo. O pau tá torando, então já dá uma torada nesse like aí, se inscreva no canal do Especialista de Sofá, pois para sê-lo basta ter o sofá e uma opinião, que não vale nada, assim como a minha, senhores. O senhor Rafael Brandão decidiu conceder uma entrevista para o canal do Olímpia TV e lá ele falou tudo sem dó nem piedade, tá? O Olímpia TV é presidido pelo senhor Terry Alguinde, mas para exemplificar hoje, usaremos este corte aqui do Brasil Bodybuilding News. Vou tirar o like e dar o like de novo, tá bom? Para quem quiser ver a entrevista inteira, tá lá no Olímpia TV, 50 minutos apenas. Então, vamos dar uma olhada no que o Brandão falou aqui, ó, que a AlphaCo tá com promoção, ó, 3 bermudas por R$ 99,99, mas não, no cupom Jason é mais barato ainda, vai ficar mais barato ainda, 3 bermudas por menos de 99, fica uns 90, né, com o cupom Jason. Tem o link aí na descrição e o cupom Jason é superior a todos da Maromba. Aproveite aí, ó, mais 13 horas, tá valendo a promoção da AlphaCo, tá bom? Também tava tendo aqui, ó, oversize, ó, 5 por R$ 199. Então, aproveitem bem. Agora, vamos dar uma olhada no que o Brandão falou sobre isso. Vai lá, Brandão. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui do Arnold Classic Ohio já, porque eu tenho isso guardado comigo há muito tempo. Eu vejo muitas pessoas falando um monte de merda sem saber. Mas, assim, o Neil veio a público uma vez falar em live que por ele eu não competiria no Arnold Ohio. Só que em nenhum momento, eu tô falando isso aqui para vocês e as pessoas vão saber também, porque foi uma conversa que eu tive com ele depois do Arnold Ohio, inclusive quando a gente foi encerrar a parceria, porque o Neil é um cara que ele é sim, não é não. Então eu, como atleta dele, já conhecendo ele, eu esperava que se ele não quisesse que eu competisse no Arnold Classic Ohio, ele ia chegar para mim e falar, não, você não vai competir no Arnold Classic Ohio. E eu tenho certeza que se eu falasse, não, eu vou competir no Arnold Classic Ohio, e ele não quisesse, ele ia falar assim, então você vai competir sozinho, porque esse é o jeito dele. Só que não houve essa conversa, tá? Não houve essa conversa. Eu falei para ele que eu queria competir no Arnold Classic Ohio, ele falou, vamos ver como você vai estar daqui 2, 3 meses, que vai ser mais ou menos ali o final do seu off, e aí a gente decide. E aí, quando chegou a hora de decidir, falei, Nil, agora é a hora de fazer a inscrição para o Arnold Classic Ohio. E aí, vamos? Ele me mandou o e-mail do cara lá, esqueci o nome dele, do Lloyd, para eu mandar a inscrição. Ou seja, na minha visão, ele aceitou com que eu fosse para o campeonato. Mas talvez ele aceitou, mas não quisesse aceitar, só que ele não deixou claro isso. E a gente iniciou a preparação. Então, assim, não fui contra as palavras do Neil. Eu sou um cara que eu respeito muito os meus treinadores. Já trabalhei com o Patrick, trabalhei com o Júlio, trabalhei com o Chris, trabalhei com o Neil. E eles podem falar sobre isso. Eu respeito muito. Claro que eu não sou um atleta imbecil. Eu sei muito bem onde eu quero chegar. E eu sei dar as minhas opiniões. Eu sei fazer as minhas escolhas, mas a palavra final sempre é dos meus treinadores. Então, assim, não existiu isso de, o Rafael foi contra o Neil e competiu no Arnold Classic Ohio e por isso que ele se fudeu. Não, eu me fudi porque foi uma preparação de merda e é por isso que deu errado no final. E tá aqui a versão da história do Rafael Brandão, que de fato estava faltando, né? Ele mencionar o que aconteceu perante essa história toda. Porque é interessante a gente lembrar que o Neil Hill foi em um podcast e falou com todas as letras. Por mim, o Rafael Brandão nem competia no Arnold Ohio. E ele falou isso antes do Arnold Ohio, tá? Não foi depois, foi antes. Ou seja, se o resultado fosse positivo, ele meio que já não teria muito mérito, né? Porque ele falou que foi contra. Mas como o resultado foi negativo, ele meio que saiu fora, né? Tirou o corpo fora. E o meu chefe Jason já falava que isso não faz sentido, uma vez que o treinador, ele aceitou isso. Nós estamos falando do Neil Hill, um dos maiores treinadores do mundo,
que realmente o cara aceitar preparar um atleta sob o risco de colocar o próprio nome em jogo perante um resultado ruim é um tanto quanto estranho, né? Ainda mais dada a fama do New Hill. Então, eu concordo com o que o Brandão falou aqui no sentido de, no ponto de vista dele, o New Hill não foi contra, uma vez que ele aceitou prepará-lo, certo? Concordo totalmente com isso aí. Mas, ao mesmo tempo, acredito que o New Hill não queria, certo? Basta ver aqui como é que foi a situação. O Brandão falou, poxa, vamos competir o Arnold Ohio? Aí o New Hill falou, vamos ver aí como é que você responde nas próximas semanas, então, para ver de qual é. Só essa resposta já indica que ele não estava muito favorável a competir. Mas, se ele realmente não quisesse, ele teria batido o pé e falado, comigo então você não vai. Ele poderia ter feito isso perfeitamente. Isso aí, o Brandão tem toda a razão. Pelo que tudo indica, partiu do Brandão querer competir lá. Só que o New Hill não bateu o pé, decidiu abraçar. Mesmo caso aconteceu com o Chris Aceto e o Ramon, vocês se lembram disso? O Ramon decidiu competir no Arnold de última hora. Só tinha 6 semanas para se preparar. O Chris Aceto poderia falar, não, eu não vou fazer então. Mas ele abraçou, não abraçou? Falou, não, pode vir, vamos lá. E fez, não fez? Então pronto, a culpa é dos dois. Então, no meu ponto de vista, toda vez que eu falo, a estratégia foi quebrada na competição do Arnold, a culpa é dos dois. Não é só do Brandão, não. Tá certo que a decisão foi tomada por ele, provavelmente? Provavelmente sim, mas não importa. O New Hill aceitou, de modo que a culpa pelo resultado ruim foi dos dois, porque foi uma preparação atabalhoada e que o Brandão acabou de afirmar que foi uma merda, inclusive com essas palavras, tá bom? Então é interessante a gente ter aí um outro ponto de vista acerca do que aconteceu. Mas perante isso, né, o assunto do momento vem sendo se o Brandão vai ou não correr atrás do Olímpia 2026, né? Porque tá em cima, né? Nós já estamos no meio de maio, ele pegaria essa vaga até o final de maio, provavelmente no Califórnia, e aí o Olímpia em setembro, né? O Olímpia esse ano vai ser antes. Então ele teria muito pouco tempo para apresentar a evolução, mas o Brandão se posicionou acerca disso aí também nessa entrevista. Vamos dar uma olhada aqui no trecho? Vai, Brandão. Tá, eu vou fazer uma pergunta bem direta. É claro que você está indo para ganhar, mas na eventualidade de não acontecer, afinal de contas, o momento está um pouco perigoso. Vocês pretendem continuar competindo e tentar conquistar essa vaga a qualquer custo, independente do show? California State. Já direto? Já direto. Então, vamos supor que... Não existe a possibilidade do Rafael não ir para o Olímpia esse ano. Só se Deus mandar um recado, falar, filho, chega, calma aí, toma aqui, toma, se fode aqui um pouco mais, para você ver que esse ano não é para você estar lá. Mas enquanto Deus permitir que eu vá competir, eu vou buscar a vaga e vou competir no Olímpia esse ano. Maravilha. Era isso que todo mundo queria saber. Mestre Host, né, fazendo as vezes do público. Parabéns aí ao Mestre Host por perguntar o que a gente quer saber e parabéns ao Brandão por responder de maneira tão direta. Ele já deixou bem claro, né, na eventualidade de não conquistar a vaga no Pittsburgh, porque a ideia dele é ganhar no Pittsburgh, ele já vai competir na competição seguinte, né, que é na semana seguinte, que é o California State, uma competição que provavelmente ele vai ser o favorito e a probabilidade dele ganhar é bem alta. Inclusive, competição esta que, pelo que eu me lembro, é promovida pelo Tamer, tá? Então, assim, o Brandão tá afirmando aqui, por que por que ele afirma que vai e não tem como ele não ir para o Olímpia 2026? Eu acredito que é pelo fato de ele não ter ido no Olímpia 25. É isso que eu acho. Que já que ele já faltou em um Olímpia, ele não vê com bons olhos se manter afastado por tanto tempo, ainda que ele não consiga apresentar melhorias que seriam esperadas por quem usa o cupom Jason. Talvez ele não esteja utilizando, porque se usasse ganharia desconto e também estaria no shape, né? Você usa, óbvio, né, na Growth Suplementos para pegar o seu suplemento, na Oficial Pharma para pegar o seu manipulado, na AlphaCore para as camisas de custo-benefício e também tem a loja Maromba para os suplementos importados. Então, meu amigo, você usa o cupom Jason, fica gigante. E o Brandão, provavelmente, ele tá pensando estrategicamente, não fui pro Olímpia ano passado, esse ano não vai dar para não ir de novo, então ele vai ter um gap. Ao invés de ele se meter numa preparação de longo prazo esse ano, né,
para ter mais tempo. Não. Ele, pelo visto, vai conquistar a vaga, provavelmente vai pegar a vaga sim, e vai para o Olímpia, seja lá o que Deus quiser, o resultado que vai acontecer no Olímpia, e aí vai iniciar de novo, tendo que pegar a vaga de novo para o Olímpia 2027. Então, enfim. Eu entendo, é uma decisão mercadológica também, de negócio, envolve muita coisa. Não é o ideal pensando a nível de atleta, né? Inclusive, o Brandão falou muito sobre algumas divergências com o New Hill, que seria no relacionamento, né? Mas o que eu sempre vi de problema do New Hill com os atletas é isso de ele não conseguir compreender bem esse lance mercadológico, esse lance de trabalho. Ele só vê o lado do atleta, óbvio, né? Que é o que é bom para ele, é o resultado. Só que o atleta ele tem que fazer o dele, né, velho? O Brandão sustenta ali a família dele, ele tem que pensar o que é melhor para ele, que nem sempre é focar na parte de atleta. Porque pensando enquanto resultado no fisiculturismo, o ideal era o Brandão abandonar o Olímpia 26, pegar uma vaga adiantada para o 27 e se preparar aí em longo termo. Eu acho que essa seria a estratégia ideal. Só que essa é uma estratégia muito ruim quando a gente fala de mídia, de marketing, de propaganda, do trabalho dele, né? Do trabalho dele, além de ser um atleta profissional. Então, realmente, é uma decisão complicada. Não é simples assim. Você chega para o patrocinador com um big salário que o Brandão tem, fala, então, gente, não vou competir no Olímpia, não. Não estarei no Olímpia. Sendo que, né, o Olímpia, ele é muito maior do que todos os outros campeonatos, cara. O Olímpia quem trabalha com fisiculturismo sabe. O Olímpia é, tipo, mais do que o dobro de qualquer outro campeonato. Não tem comparação. O Olímpia sozinho vale mais do que todos os demais campeonatos, exceto o Arnold. Se tirar o Arnold, soma todos os demais, o Olímpia vale mais. Então é inacreditável. E eu digo em nível de mídia. Não tô falando em nível de status. Status é óbvio. Mas enfim, né? Vamos ver aí o que acontece, torcendo para que o Brandão se dê bem e utilize o cupom Jason, tá? Você segue o canal aí, dá o like se gostou e deixa no comentário o que você acha dessa história toda, tá? Valeu, gente. Até a próxima.